A Turquia sempre foi aquele destino dos sonhos, não é mesmo? Aquele lugar onde o Oriente encontra o Ocidente, onde mesquitas majestosas dividem espaço com bazares coloridos e praias de águas cristalinas. Mas existe um lado da Turquia que poucos brasileiros conhecem. Segredos guardados às 7 chaves que podem transformar completamente a experiência de viagem. E o melhor de tudo, esses segredos podem fazer você economizar uma fortuna enquanto vive aventuras inesquecíveis. Imaginem só, enquanto a maioria dos turistas paga preços absurdos em armadilhas para estrangeiros, existe um grupo seleto de viajantes experientes que conhece os truques locais, os lugares autênticos e as estratégias para aproveitar a Turquia como um verdadeiro conhecedor. E hoje, vocês vão descobrir exatamente como fazer parte desse grupo privilegiado. Mas antes de mergulharmos nesses segredos incríveis, se você está planejando uma viagem inesquecível ou simplesmente adora descobrir destinos fascinantes, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. E compartilhe este conteúdo com aquele amigo ou familiar que está sonhando com uma viagem internacional. Vamos juntos desvendar os mistérios da Turquia. O segredo do cartão de transporte que ninguém menciona chegando em Istambul. A maioria dos turistas comete o primeiro erro crucial. Compram passes de transporte caros para turistas ou pagam preços inflacionados em cada viagem. Mas aqui vai o primeiro segredo de ouro. O Istanbul Kart não é apenas um cartão de transporte comum. Ele é a chave mágica que transforma você instantaneamente de turista desinformado em quase local experiente. O que poucos sabem é que esse cartão oferece descontos progressivos incríveis. A primeira viagem custa o preço normal, mas a partir da segunda viagem no mesmo dia, os descontos começam a se acumular de forma impressionante. Alguns turistas descobrem isso apenas no último dia de viagem, quando já desperdiçaram centenas de liras turcas. Mas o segredo vai muito além disso. O Istanbul Kart pode ser usado em praticamente todos os meios de transporte: metrô, ônibus, bonde, balsas que cruzam o Bósforo e até em alguns funiculares. E aqui está a parte que realmente surpreende. Muitos estabelecimentos locais, como padarias tradicionais e pequenos mercados nos bairros menos turísticos, aceitam o cartão como forma de pagamento. É como ter acesso a um mundo paralelo de preços acessíveis. E tem mais. Ao usar o cartão para pegar uma balsa pelo Bósforo logo após usar o metrô, o desconto de integração é tão generoso que a travessia sai praticamente de graça. Enquanto turistas pagam fortunas em cruzeiros turísticos pelo estreito, os espertos pegam as balsas públicas, apreciam as mesmas vistas espetaculares, tomam um autêntico chá turco a bordo por alguns centavos e ainda economizam o equivalente a uma refeição completa. A verdade sobre os horários que salvam sua carteira aqui vai um segredo que os guias turísticos jamais contarão. Os horários fazem uma diferença brutal nos preços na Turquia. E não estamos falando apenas de alta e baixa temporada, estamos falando de estratégias horárias que podem reduzir seus gastos pela metade. Os bazares e mercados tradicionais, como o famoso Grande Bazar de Istambul, têm um ritmo próprio que poucos compreendem. Logo pela manhã, especialmente nas primeiras 2 horas após a abertura, os comerciantes estão ansiosos para fazer a primeira venda do dia. Existe uma superstição turca antiga que diz que a primeira venda traz sorte para o resto do dia. Então os vendedores estão muito mais dispostos a negociar preços realmente baixos nesse período. Da mesma forma, no final da tarde, cerca de 1 hora antes do fechamento, os comerciantes querem encerrar o dia com bons números. É outro momento estratégico para barganhar, especialmente em produtos perecíveis ou artesanato local. Um tapete que custaria 800 liras a uma aldeia pode sair por 450 no horário. Certo, com a negociação adequada. Mas o segredo mais valioso relacionado aos horários envolve os restaurantes. A maioria dos turistas almoça entre meio-dia e 2 da tarde, exatamente quando os preços estão no auge. No entanto, os locais costumam almoçar mais tarde, entre 2 e 4 da tarde. Muitos restaurantes autênticos oferecem menus especiais ou descontos significativos após as 2h30. Quando o movimento turístico diminui e eles querem
Atrair os clientes locais. E aqui está uma dica de ouro para os jantares. Chegue antes das 7 da noite. Muitos estabelecimentos têm promoções de happy hour que se estendem à comida, não apenas às bebidas. Pratos que custariam 60 liras às 8 da noite podem custar 35 às 6h30. É a mesma comida deliciosa, o mesmo ambiente acolhedor, mas com uma economia que faz toda a diferença no orçamento da viagem. O lado asiático, que os brasileiros ignoram completamente. Todos conhecem a parte europeia de Istambul, com suas atrações icônicas e hotéis lotados de turistas. Mas existe um segredo enorme que os brasileiros raramente descobrem. O lado asiático da cidade é onde a verdadeira magia acontece, e com preços até 40% mais baixos. Bairros como Cade, Kei e Moda são verdadeiros tesouros escondidos, repletos de cafés charmosos, restaurantes autênticos frequentados apenas por locais, mercados de rua vibrantes e uma vida noturna animada que não tem nada a invejar ao lado europeu. E o melhor, os preços são tão mais em conta que parece que você viajou para outro país. Um café expresso que custa 12 liras em Sultanahmet sai por 5 liras em Cade, KY. Um jantar completo para 2 pessoas que custaria 300 liras em Taksim sai por 160 no lado asiático. E não estamos falando de qualidade inferior, muito pelo contrário. A comida é frequentemente mais autêntica, preparada com mais cuidado, porque os clientes são locais exigentes, não turistas apressados. Mas o verdadeiro segredo é onde se hospedar. Enquanto todos brigam por hotéis supervalorizados em Sultanahmet ou Beio-Lu, os viajantes experientes se instalam em acomodações confortáveis no lado asiático por 1/3 do preço. A travessia de balsa leva apenas 20 minutos e é uma experiência maravilhosa por si só, oferecendo vistas incomparáveis do Bósforo ao amanhecer e ao entardecer. E tem um detalhe fascinante. O lado asiático é onde os próprios habitantes de Istambul passam seus fins de semana. Aos sábados e domingos, famílias turcas atravessam o Bósforo para passear pela orla de Moda, tomar café da manhã nos estabelecimentos tradicionais de Kei e Y e fazer compras nos mercados de bairro. Se os próprios locais preferem passar o tempo livre lá, isso diz tudo. A estratégia do dinheiro que multiplica seu poder de compra. Aqui está um segredo financeiro crucial que pode fazer você economizar centenas de dólares. Como e onde trocar seu dinheiro na Turquia faz uma diferença gigantesca. E a primeira regra de ouro é: jamais, em hipótese alguma, troque dinheiro no aeroporto. As taxas são abusivas e você pode perder até 20% do valor logo na chegada. Mas o segredo vai muito além de evitar o aeroporto. Existe toda uma estratégia sobre quando usar cartão de crédito, quando pagar em liras turcas e quando, surpreendentemente, pagar em euros, pode ser vantajoso. Parece complicado, mas é simples quando você entende o jogo. As casas de câmbio nos bairros residenciais, longe das zonas turísticas, oferecem taxas significativamente melhores. Em Cade, KY, por exemplo, as taxas podem ser até 15% mais favoráveis do que nas casas de câmbio de Sultanahmet. Alguns viajantes experientes até fazem o trajeto especificamente para trocar dinheiro, porque a economia compensa completamente o tempo e o custo do transporte. Agora, aqui está o segredo dos segredos. Muitos estabelecimentos turísticos aceitam pagamento em dólares ou euros, mas aplicam uma taxa de conversão desfavorável. No entanto, em mercados e bazares, quando você mostra euros durante uma negociação, alguns vendedores ficam animados porque é uma moeda forte e você pode conseguir descontos extras. A estratégia é ter liras para as compras do dia a dia e alguns euros para negociações específicas em bazares. E existe ainda outro truque valioso. Cartões de crédito internacionais costumam oferecer taxas de câmbio melhores do que casas de câmbio para compras grandes. Então, para aquele tapete especial ou para joias, usar o cartão pode ser mais vantajoso. Mas para refeições, transporte, compras pequenas, liras em espécie sempre garantem os melhores preços e abrem portas para descontos adicionais. Os passes turísticos, que são armadilhas disfarçadas, atenção, porque este segredo pode economizar uma fortuna. Aqueles museum passes e city cards turísticos que parecem ofertas incríveis.
Na maioria dos casos, são armadilhas financeiras bem disfarçadas, especialmente para viajantes com mais de 50 anos. Vamos fazer as contas que os vendedores não querem que você faça. O Museum Pass Istanbul custa algo em torno de $130 e promete entrada gratuita em diversas atrações. Parece fantástico, não é? Mas aqui está o problema. Muitas dessas atrações oferecem entrada gratuita ou com desconto significativo para pessoas acima de 60 anos. E mesmo para quem tem entre 50 e 60, o ritmo de visitas necessário para compensar o passe é exaustivo. Para que o passe valha a pena, você precisaria visitar cerca de 8 ou 9 atrações principais em apenas 5 dias. Isso significa um ritmo frenético de turismo correndo de um lugar para outro, sem tempo para realmente absorver a experiência. E vamos ser honestos, depois dos 50, a gente prefere qualidade à quantidade, não é verdade? O segredo inteligente é selecionar cuidadosamente 3 ou 4 atrações realmente imperdíveis, pagar as entradas individualmente e dedicar tempo de qualidade a cada uma. Você vai gastar menos dinheiro, ter experiências mais profundas e ainda terá energia para desfrutar das maravilhas gratuitas da Turquia, como caminhar pelos bairros históricos, explorar mercados e apreciar o pôr do sol sobre o Bósforo. E aqui está outro detalhe que poucos percebem. Muitas das atrações incluídas nesses passes são secundárias, lugares que você provavelmente não visitaria de qualquer forma. As verdadeiras joias da Turquia, como simplesmente sentar em um café centenário e observar a vida passar, ou barganhar em um bazar autêntico, não custam nada e proporcionam memórias muito mais ricas. Vocês estão gostando dessas revelações? Então fiquem até o final, porque os segredos mais impressionantes ainda estão por vir. Descobertas que vão transformar completamente a forma como vocês encaram uma viagem para a Turquia, o aplicativo secreto que os turcos usam e turistas desconhecem. Preparem-se, porque este segredo é simplesmente revolucionário. Existe um aplicativo chamado Bitaxi que praticamente nenhum turista brasileiro conhece, mas que pode economizar até 50% em corridas de táxi e transporte privado, enquanto os turistas são explorados por taxistas sem escrúpulos que esquecem de ligar o taxímetro ou fazem rotas mais longas. Os espertos usam esse aplicativo e pagam preços justos. O Bitaxi funciona de forma similar aos aplicativos de transporte que conhecemos no Brasil, mas com uma vantagem crucial. Ele usa táxis oficiais amarelos de Istambul, aqueles regulamentados e confiáveis, o preço é calculado antecipadamente, não há surpresas, e o motorista sabe que qualquer tentativa de desvio será reportada imediatamente. Mas o segredo vai além. O aplicativo também oferece opções de transporte compartilhado para trajetos populares, como do aeroporto ao centro da cidade. O que custaria 80 liras em um táxi normal, sai por 25 liras no compartilhado, e você ainda conhece outros viajantes no processo. E existe outro aplicativo que é puro ouro, o IMSPT, que é o equivalente turco do iFood, mas com uma diferença crucial. Os preços no aplicativo são frequentemente mais baixos do que comer no próprio restaurante, porque os estabelecimentos oferecem descontos para incentivar pedidos online. Você pode pedir comida deliciosa de restaurantes autênticos, comer na sua acomodação ou em um parque com vista para o Bósforo e ainda economizar dinheiro. Mas aqui está o hack definitivo. Use o IMSPet para descobrir restaurantes locais com ótimas avaliações que não aparecem nos guias turísticos. As avaliações são em turco, feitas por locais, então você sabe que a qualidade é genuína. Depois, vá pessoalmente ao restaurante em vez de pedir delivery. Você terá a experiência completa e os preços já serão muito melhores do que nos restaurantes turísticos. O café da manhã turco que vale mais que ouro. Aqui está um segredo gastronômico que pode transformar sua experiência na Turquia e ainda economizar dinheiro. O kahvaltı. O tradicional café da manhã turco é a refeição mais importante e mais vantajosa que você pode fazer. O kahvaltı não é apenas um café da manhã comum. É uma verdadeira festa para os sentidos, com dezenas de pequenos pratos coajous variados, azeitonas, tomates frescos, pepinos-mel, geleias caseiras, ovos preparados de diversas formas, requefolhados deliciosos, pães quentinhos, chá preto perfumado e muito mais. E o melhor,
por um preço que varia entre 30 e 50 liras por pessoa, você fica tão satisfeito que mal precisa almoçar. O segredo é procurar estabelecimentos que oferecem Sărpeme Kahvaltı, que significa café da manhã à vontade. Nesses lugares, os garçons continuam trazendo pratos quentes e frescos até você não aguentar mais. É uma experiência cultural autêntica e uma estratégia econômica brilhante. Faça um café da manhã reforçado entre 9 e 11 da manhã, coma bastante. E você facilmente aguenta até o final da tarde com apenas um lanche leve. Mas onde encontrar esses lugares mágicos? Aqui está o segredo. Evite os estabelecimentos com vista direta para atrações turísticas principais. Caminhe 2 ou 3 ruas para dentro dos bairros residenciais e procure por lugares cheios de famílias turcas nos fins de semana. Se você vir avós, pais e crianças locais fazendo fila, você encontrou um tesouro. E tem um detalhe fascinante sobre a cultura do café da manhã turco. Ele é uma refeição social, feita sem pressa, onde as pessoas conversam, riem e aproveitam o momento. Participar dessa tradição não é apenas economizar dinheiro, é mergulhar na essência da hospitalidade turca. Muitos viajantes relatam que seus melhores momentos na Turquia foram justamente durante esses cafés da manhã prolongados, conversando com locais e fazendo amizades inesperadas. A Capadócia sem pagar fortunas em balões. A Capadócia é provavelmente a atração mais icônica da Turquia, com suas formações rochosas surreais e os famosos passeios de balão ao amanhecer. Mas aqui está o segredo que as agências de turismo não querem que você saiba. É possível viver a magia da Capadócia sem gastar uma fortuna em atividades turísticas. Primeiro, vamos falar sobre os balões. Um passeio custa entre 150 e 250 dólares por pessoa, dependendo da temporada. É caro? Sem dúvida. Vale a pena? Talvez sim. É uma experiência única. Mas aqui está o segredo. Você pode apreciar o espetáculo dos balões sem estar dentro de um. Acorde bem cedo, por volta das 5 da manhã, e suba até um dos mirantes naturais da região, como o Sunset Point ou Rose Valley. De lá, você terá uma vista espetacular de dezenas de balões coloridos subindo com o nascer do sol, pintando o céu da Capadócia. É um espetáculo igualmente mágico, você consegue fotos incríveis e não gasta um centavo. Muitos fotógrafos profissionais preferem essa perspectiva porque captura a grandiosidade da cena completa. Mas o verdadeiro segredo da Capadócia está nas trilhas e caminhadas gratuitas, que pouquíssimos turistas exploram. As agências vendem passeios de ATV ou excursões de ônibus por vales específicos, mas você pode caminhar pelos mesmos lugares por conta própria, sem pressa, descobrindo igrejas rupestres escondidas, vilas abandonadas e vistas panorâmicas de tirar o fôlego. O Rose Valley e o Red Valley têm trilhas bem sinalizadas que qualquer pessoa com condicionamento físico razoável pode fazer. O passeio a pé leva cerca de 3 a 4 horas, é absolutamente gratuito e infinitamente mais gratificante do que ser levado de um ponto a outro em um veículo turístico. Você se conecta com a paisagem, para quando quer, explora com calma e tem experiências autênticas que nenhum tour programado pode oferecer. Os hamams. Luxo acessível ou armadilha turística? Os banhos turcos tradicionais, conhecidos como hamams, são uma experiência única que todos deveriam ter na Turquia. Mas aqui está o segredo. A diferença de preço e qualidade entre hamams turísticos e hamams locais é absolutamente chocante. Os hamams nas zonas turísticas principais cobram entre 50 e 150 dólares por pessoa para a experiência completa com massagem e esfoliação. São bonitos, instagramáveis e... O mesmo serviço, muitas vezes com qualidade superior e funcionários mais experientes, está disponível em hamams de bairro por 15 a 30 dólares. O segredo é perguntar na sua acomodação onde os locais vão para seus banhos tradicionais. Muitos bairros têm hamams centenários que servem à comunidade local há gerações. Esses lugares não têm websites chamativos ou fotos profissionais nas redes sociais, mas oferecem a experiência mais autêntica possível. Agora, aqui está um detalhe importante, especialmente para quem tem mais de 50 anos. A experiência do hammam pode ser intensa. O calor é forte, a esfoliação é vigorosa
E a massagem é, digamos, robusta. Não é um spa delicado. É uma tradição ancestral que envolve bastante vigor físico. Mas justamente por isso é tão especial e revigorante. E tem um segredo que poucos conhecem. Muitos hammams locais têm dias específicos para homens e mulheres, ou horários separados. As mulheres, especialmente, se sentirão muito mais confortáveis nos hammams de bairro durante os horários femininos, onde há um ambiente de camaradagem. E as atendentes são extremamente respeitosas e cuidadosas. É uma experiência cultural profunda que vai muito além do aspecto turístico. A costa turquesa que os brasileiros não descobriram, todo mundo conhece as praias de Antalya e Bodrum, lotadas de turistas e com preços inflacionados. Mas existe um segredo incrível que pouquíssimos brasileiros sabem. Ao longo da costa turquesa, existem dezenas de vilas e praias espetaculares, praticamente desertas, com águas cristalinas de um azul impossível e com custos irrisórios. Lugares como Kax, Kalkan e Sirali são verdadeiros paraísos escondidos. Praias lindíssimas, vilarejos charmosos, onde o ritmo de vida é tranquilo, restaurantes à beira-mar servindo peixe fresco por preços que fariam qualquer brasileiro chorar de alegria. E uma atmosfera autêntica que parece ter parado no tempo. Em Sirali, por exemplo, você pode se hospedar em pequenas pousadas familiares, com café da manhã incluído e acesso direto a uma praia paradisíaca, por menos de $40 por noite. Compare isso com os resorts de Antalya que cobram $200-300 pela mesma experiência de sol e mar. Mas o segredo mais especial está em como chegar a esses lugares. Em vez de alugar carro ou contratar transfers caros, use os ônibus intermunicipais turcos, chamados de otogares. São confortáveis, pontuais, servem chá e água durante a viagem e custam uma fração do que você pagaria em transporte turístico. Um trajeto de 5 horas de Antalya a cá custa cerca de $10, com poltronas reclináveis e até Wi-Fi em muitas linhas. E aqui está uma dica de ouro. Muitas dessas vilas na costa turquesa têm ruínas antigas espalhadas pela região, acessíveis gratuitamente ou por valores simbólicos. Você pode estar tomando banho de mar em uma enseada e, de repente, descobrir um anfiteatro romano ou uma necrópole lícia esculpida nas rochas. É história viva e gratuita ao seu redor. Se vocês estão adorando essas revelações, deixem um comentário dizendo qual segredo foi mais surpreendente até agora. A sua interação ajuda outras pessoas a descobrirem essas informações valiosas. E continuem assistindo, porque os próximos segredos são ainda mais impressionantes. O mercado de especiarias onde os preços são negociáveis. O mercado de especiarias de Istambul, também conhecido como Bazar Egípcio, é uma das atrações mais visitadas da cidade. Mas existe todo um jogo de negociação que a maioria dos turistas não entende e acabam pagando o dobro ou triplo do preço justo. Primeiro segredo: os preços nas placas não são reais. Aqueles valores que você vê expostos são o preço turista, um ponto de partida absurdo para negociação. Os locais jamais pagam aqueles valores. A verdadeira arte está em barganhar com confiança e conhecimento. Mas como saber o preço justo? Aqui está o truque. Antes de comprar qualquer coisa no mercado de especiarias, dê uma volta nos supermercados locais, como Migros ou a 101, e observe os preços das especiarias básicas como cominho, açafrão e páprica. Isso dará uma referência sólida. No mercado, você pode pagar até 3 vezes o preço do supermercado em produtos premium e exóticos, mas nunca mais que isso. Agora, aqui está a estratégia de negociação que realmente funciona. Quando o vendedor disser o preço inicial, responda com uma expressão de surpresa e diga um valor cerca de 60% mais baixo. Ele vai fazer cara de ofendido, você mantém a calma e começa a se afastar lentamente. Em 80% dos casos, ele vai te chamar de volta com um preço muito melhor. E tem um segredo adicional que poucos conhecem. Compre quantidades maiores para negociar preços melhores. Se você quer levar açafrão para casa, em vez de comprar 5 gramas, compre 20 ou 30. O preço por grama cai drasticamente e você pode dividir com amigos e família quando voltar ao Brasil. O açafrão turco é de qualidade excepcional
e vale a pena levar em quantidade. Os restaurantes Locanta que servem comida caseira autêntica. Aqui está um segredo gastronômico absolutamente transformador. Esqueça os restaurantes com cardápios em 10 idiomas e fotos coloridas na porta. O verdadeiro tesouro culinário da Turquia está nos Lokantas. Restaurantes simples de comida caseira que servem refeições deliciosas por preços que parecem erro de cálculo. Os Lokantas funcionam de forma diferente. Não há cardápios elaborados. Você entra, olha as panelas e bandejas com as preparações do dia, aponta para o que deseja e se serve. É como comer na casa de uma tia turca que sabe cozinhar. Os pratos mudam diariamente, sempre há opções vegetarianas fartas. E uma refeição completa raramente custa mais de 20 ou 30 liras. O segredo para encontrar um Lokanta excelente é observar onde os trabalhadores locais fazem suas refeições no horário do almoço. Funcionários de escritório, lojistas, artesãos, eles conhecem os melhores lugares. Se você vir uma fila de homens de terno e operários de construção civil no mesmo estabelecimento, você encontrou ouro gastronômico. E aqui está um detalhe encantador sobre os Lokantas, né? São ambientes extremamente acolhedores e inclusivos. Mesmo que você não fale turco, o pessoal sempre encontra uma forma de se comunicar, geralmente com muitos sorrisos, gestos animados e uma generosidade tocante. Muitas vezes, o dono do estabelecimento pessoalmente garante que você provará um pouco de tudo e sairá satisfeito. Mas atenção para esta dica valiosa nos Lokantas. Peça água ou ayran, uma bebida tradicional de iogurte salgado em vez de refrigerantes importados. As bebidas tradicionais acompanham melhor a comida turca. São muito mais baratas e o ayran especificamente é incrivelmente refrescante e digestivo, perfeito após uma refeição farta. O segredo dos voos domésticos baratos. Viajar pela Turquia pode ser surpreendentemente acessível, se você souber deste segredo. Os voos domésticos são extremamente baratos, muitas vezes custando menos do que uma viagem de ônibus, e podem economizar dias preciosos da sua viagem. A Turkish Airlines e principalmente a Pegasus Airlines oferecem voos internos com preços que impressionam. Um voo de Istambul para a Capadócia pode custar apenas 40 ou 50 dólares se reservado com antecedência. Compare isso com 10 ou 12 horas de ônibus e a escolha se torna óbvia, especialmente para viajantes que valorizam conforto e tempo. Mas aqui está o segredo que faz toda a diferença. Reserve os voos domésticos diretamente nos sites turcos das companhias aéreas, não nas versões internacionais. Os preços podem ser significativamente diferentes. E se você tiver um cartão de crédito turco ou puder pagar via boleto bancário local, através de amigos ou serviços específicos, os preços caem ainda mais. Outro truque valioso, voos às Turkish, quartas e quintas-feiras, são consistentemente mais baratos do que nos finais de semana. Se você tem flexibilidade no seu roteiro, ajustar para voar no meio da semana pode economizar de 30% a 50% no valor das passagens. E tem um detalhe que poucos aproveitam. A franquia de bagagem. A Pegasus tem regras específicas que, se você conhecer, permitem levar mais bagagem por menos dinheiro. Por exemplo, é mais barato adicionar bagagem despachada no momento da compra da passagem do que no aeroporto. E se você estiver viajando com acompanhante, uma bagagem compartilhada de 23 quilos pode ser mais econômica do que duas de 15. As ruínas esquecidas, que não custam nada. A Turquia é um verdadeiro museu a céu aberto, com mais sítios arqueológicos do que praticamente qualquer outro país do mundo. Mas aqui está um segredo maravilhoso. Existem centenas de ruínas antigas espetaculares que têm entrada gratuita ou por valores simbólicos e são tão impressionantes quanto os sítios famosos que cobram fortunas. Todo mundo conhece Éfeso, que cobra cerca de 40 dólares de entrada, mas pouquíssimos sabem de Afrodisias. Um sítio arqueológico absolutamente deslumbrante dedicado à deusa do amor, com um estádio incrivelmente preservado, esculturas magníficas e ruínas extensas, onde a entrada custa apenas 10 liras e raramente há mais de 10 visitantes ao mesmo tempo. Ou Perge, perto de Antalya, uma cidade antiga com um teatro romano
gigantesco, colunas imponentes e mosaicos brilhantes, onde você pode caminhar tranquilamente, imaginar como era a vida há 2000 anos e pagar apenas uma fração do que custa visitar sítios mais famosos. O segredo é pesquisar sítios arqueológicos secundários, perto das cidades que você planeja visitar. A Turquia tem camadas e camadas de história menos hitita, grega, romana, bizantina, seljúcida, otomana menos, e muitos desses tesouros estão espalhados por todo o país, esperando para serem descobertos por viajantes curiosos. E aqui está uma experiência mágica que não tem preço. Muitos desses sítios menos visitados permitem que você tenha momentos de contemplação solitária, sentado em um anfiteatro milenar, ouvindo apenas o vento e os pássaros, conectando-se profundamente com a história. Essas experiências são infinitamente mais valiosas do que tirar uma selfie rápida em um local lotado de turistas. O chá turco que abre portas e corações. Aqui está um segredo cultural precioso que pode transformar completamente sua experiência na Turquia. O chá turco não é apenas uma bebida. É a chave mágica que abre portas, inicia conversas e cria conexões genuínas com os locais. Os turcos consomem chá em uma quantidade impressionante e são os maiores consumidores per capita do mundo. E existe toda uma etiqueta e cultura em torno dessa bebida que, quando compreendida, transforma você instantaneamente de turista invisível em convidado respeitado. Primeiro, entenda que quando alguém oferece chá na Turquia, é muito mais que uma gentileza. Menos é um convite para a conexão humana. Recusar chá sem uma boa razão pode ser interpretado como falta de educação, mas aceitar, sentar e compartilhar aquele momento cria uma ponte instantânea de amizade. Nos bazares e lojas, quando você demonstra interesse genuíno em algum produto, inevitavelmente ouvirá "Keyais Hermesines?" Você aceita um chá? Este não é necessariamente um truque de vendas, embora também seja uma estratégia comercial. É parte do ritmo cultural turco. Aceite o chá, converse, conheça a pessoa. Você não tem obrigação de comprar nada. E estabelecimentos respeitáveis jamais ficarão ofendidos se você agradecer e sair após o chá. Mas aqui está o segredo profundo. Use o chá como sua ferramenta de integração. Sente em pequenos cafés de bairro, peça um chai, observe a vida local acontecendo ao seu redor. O chá custa apenas algumas liras, você pode ficar o tempo que quiser, e invariavelmente alguém iniciará uma conversa. Os turcos são incrivelmente curiosos e hospitaleiros com estrangeiros, especialmente com pessoas mais maduras, que são tratadas com respeito especial na cultura turca. E tem um ritual encantador. O chá turco é servido em copos pequenos, em forma de tulipa, sempre muito quente, com açúcar à parte. A forma correta é segurar o copo pela borda superior, onde está menos quente. Observar e imitar essa pequena técnica mostra respeito pela cultura local e sempre arranca sorrisos aprovadores. Existe ainda outro detalhe fascinante. Em muitas cidades turcas, há saibacese, jardins de chá, geralmente em locais com vistas privilegiadas, onde as pessoas se reúnem ao entardecer. Esses lugares são absolutamente mágicos. Por menos de 5 liras, você pode sentar com vista para o mar, para uma mesquita iluminada ou para montanhas majestosas, tomar seu chá e simplesmente absorver a atmosfera. É meditativo, é cultural e é incrivelmente acessível. Os souvenirs inteligentes que realmente valem a pena. Agora vamos falar sobre um tema crucial. O que levar de lembrança da Turquia sem desperdiçar dinheiro em quinquilharias sem valor? Existe uma diferença enorme entre souvenirs turísticos sem graça e presentes autênticos que carregam valor real. Esqueça os ímãs de geladeira genéricos, as miniaturas da Torre de Gálata feitas na China e os chaveiros de olho turco de plástico. O segredo é investir em produtos autênticos turcos, que são genuinamente superiores e mais baratos na Turquia do que em qualquer outro lugar do mundo. As especiarias de qualidade, como já mencionamos, são extraordinárias. Mas vá além do óbvio. Pul biber, flocos de pimenta vermelha turca, transforma qualquer prato. Zaatar é uma mistura aromática fascinante.
e o sumagre tem um sabor cítrico único que não existe em nenhum outro tempero. Esses produtos ocupam pouco espaço na mala, duram muito tempo e são presentes que realmente serão usados e apreciados. Outro tesouro autêntico, toalhas turcas tradicionais, conhecidas como peştemal, são leves, secam rapidamente, ocupam pouco espaço e são infinitamente mais elegantes que toalhas comuns. No Brasil, quando encontradas, custam uma fortuna. Na Turquia, você compra peştemals de qualidade excepcional por 10 a 20 dólares. São presentes sofisticados e práticos. E aqui está um segredo especial para quem aprecia cerâmica. A louça de Kütahya e os pratos de Essenik são mundialmente famosos por suas cores vibrantes e padrões tradicionais, mas atenção, muitos vendedores oferecem imitações baratas. O segredo é visitar cooperativas de artesãos ou lojas especializadas recomendadas por locais. Um prato autêntico pintado à mão pode custar de 40 a 80 dólares, mas é uma obra de arte funcional que durará gerações. Mas o souvenir mais valioso e completamente gratuito são as experiências e fotografias. Aquele momento tomando chá com um comerciante local, a vista do Bósforo ao amanhecer, a sensação de caminhar por ruas onde civilizações se sobrepuseram por milênios, essas memórias não ocupam espaço na mala e jamais perdem valor. Invista em experiências autênticas mais do que em objetos. O segredo do seguro viagem que ninguém explica direito, este é um segredo sério e importante, especialmente para viajantes acima dos 50 anos. O seguro viagem para a Turquia precisa ser escolhido com muito cuidado. E existem detalhes cruciais que as seguradoras não destacam, mas que fazem toda a diferença. Primeiro, saiba que a Turquia não exige seguro viagem obrigatório como alguns países europeus, mas viajar sem seguro para lá seria uma imprudência monumental. O sistema de saúde turco é excelente, mas os custos para estrangeiros podem ser estratosféricos. Uma simples consulta de emergência pode custar o equivalente a várias diárias de hotel. O segredo está em entender exatamente o que seu seguro cobre. Muitas apólices baratas têm coberturas insuficientes ou exclusões que podem deixá-lo desamparado justamente quando mais precisa. Para viajantes acima de 50 anos, a cobertura mínima recomendada é de 60 mil dólares, mas idealmente 80 a 100 mil, especialmente se você tiver qualquer condição pré-existente. Aqui está um detalhe que pouquíssimas pessoas sabem. Muitas seguradoras cobrem condições pré-existentes controladas, mas você precisa explicitamente perguntar e confirmar por escrito. Se você tem diabetes, hipertensão ou qualquer condição crônica sob controle, não assuma que está automaticamente excluído. Existem seguradoras especializadas em viajantes maduros que oferecem coberturas adequadas por preços razoáveis. E tem outro segredo valioso. Cartões de crédito premium frequentemente oferecem seguro viagem automático quando você compra as passagens com o cartão. Mas isso é crucial, você precisa verificar os detalhes da cobertura. Muitos desses seguros de cartão têm coberturas limitadas ou períodos máximos de viagem restritos. Leia a apólice completa e, se necessário, complemente com um seguro adicional. Existe ainda uma dica de ouro para quem vai fazer atividades específicas como os passeios de balão na Capadócia ou o mergulho na costa turquesa. Verifique se essas atividades estão cobertas. Muitas apólices padrão excluem esportes de aventura e você pode precisar de uma cobertura adicional específica. Vale muito mais a pena pagar um pouco mais pelo seguro do que arriscar uma emergência sem cobertura. A arte de barganhar que transforma preços. Chegamos a um dos segredos mais importantes e que mais gera economia na Turquia. A arte da barganha. Mas não é aquela negociação agressiva e desconfortável, é uma dança social divertida que, quando bem executada, beneficia todos os envolvidos e ainda gera momentos memoráveis. A primeira regra da barganha na Turquia é entender que ela é esperada e até apreciada em mercados, bazares e lojas de artesanato. Não barganhar é quase uma ofensa, como se você não levasse o vendedor a sério o suficiente para engajar no ritual tradicional. Mas existem lugares onde barganhar é inapropriado: supermercados, farmácias, restaurantes com cardápio e lojas de departamento.
Tem preços fixos. O segredo para uma barganha bem-sucedida começa antes mesmo de você abrir a boca. Nunca demonstre interesse excessivo. Aquela peça que você está absolutamente apaixonado, olhe com uma expressão neutra, examine outros itens primeiro, pergunte sobre várias coisas. O vendedor não pode saber qual item você realmente quer, ou o poder de negociação já era. Aqui está a técnica que realmente funciona. Quando o vendedor disser o preço, não faça cara de horror, nem aceite imediatamente. Sorria gentilmente, agradeça, e diga algo como vou pensar ou preciso ver outras lojas. Comece a se afastar devagar. Em impressionantes 80 a 90% dos casos, o vendedor vai chumolou de volta com um preço melhor. Sem não chamar, você pode genuinamente encontrar preços melhores em outra loja. Quando retornar à negociação, faça sua contraproposta com confiança, mas com respeito. Uma boa estratégia é oferecer cerca de 50 a 60% do preço inicial. O vendedor vai fingir estar ofendido, vai falar sobre a qualidade excepcional do produto, sobre sua família que precisa comer. É parte da performance. Mantenha calma, mantenha o sorriso e encontrem um meio-termo. Mas aqui está o segredo final da barganha que poucos conhecem. Se você comprar múltiplos itens do mesmo vendedor, seu poder de negociação multiplica exponencialmente. Separe 3, 4 ou 5 peças que lhe interessam, negocie um preço de pacote e você conseguirá descontos que jamais alcançaria comprando item por item. E sempre, sempre mantenha o processo divertido e respeitoso. Você está participando de uma tradição milenar? Não em um combate. O roteiro inteligente que maximiza experiências e minimiza gastos. Agora vamos revelar o segredo supremo, que amarra todos os outros. Como estruturar seu roteiro pela Turquia para maximizar experiências autênticas enquanto minimiza gastos desnecessários? Este é o conhecimento que separa viajantes comuns de verdadeiros conhecedores. A maioria dos turistas comete o erro de tentar ver tudo em 10 ou 15 dias, pulando de cidade em cidade, gastando fortunas em transporte e hospedagens múltiplas e acabando exaustos sem realmente conhecer nada profundamente. O segredo é a filosofia do slow travel. Menos lugares, mais profundidade. Para uma viagem de 2 semanas, o roteiro ideal seria 5 dias em Istambul, incluindo um dia inteiro no lado asiático. 4 dias na Capadócia, tempo suficiente para trilhas, vilas e experiências além dos balões. E 5 dias na costa turquesa, escolhendo 1 ou 2 bases e explorando a região a partir dali. Esse ritmo permite experiências genuínas, conversas reais com locais, descobertas inesperadas e, crucialmente, preços muito melhores. Quando você fica mais tempo em cada lugar, pode negociar descontos significativos em hospedagem. Muitos proprietários de pousadas oferecem a 5ª ou 6ª noite grátis, ou reduzem o preço diário em 20 a 30% para estadias longas. Isso sozinho pode economizar centenas de dólares. E tem outro benefício imenso do Slow Travel. Você aprende onde estão os melhores lugares para comer, quais mercados têm os melhores preços, quais horários evitar multidões, quais conversas de táxi acreditar e quais ignorar. Essas informações práticas adquiridas ao longo de vários dias em um lugar economizam muito mais dinheiro do que qualquer guia turístico poderia ensinar. Aqui está o roteiro secreto dentro do roteiro. Dedique pelo menos um dia em cada destino para simplesmente vagar sem planos. Acorde sem despertador, tome um café da manhã prolongado, caminhe por ruas aleatórias, sente em parques, observe, converse. Esses dias desperdiçados, segundo a lógica turística tradicional, são, frequentemente, quando acontecem as experiências mais memoráveis e autênticas, e custam praticamente nada. A verdade sobre viajar para a Turquia depois dos 50. E, finalmente, vamos falar sobre o segredo mais importante de todos. Aquele que ninguém menciona, mas que faz toda a diferença. Viajar para a Turquia depois dos 50 anos pode ser não apenas possível, mas absolutamente ideal, desde que você entenda e aproveite
As vantagens únicas da sua faixa etária. A cultura turca tem um respeito profundo por pessoas mais velhas. Não é apenas educação superficial, é um valor cultural arraigado que se manifesta de formas práticas e tocantes. Em transportes públicos, sempre oferecerão assentos. Em filas, frequentemente deixarão você passar na frente. Em estabelecimentos comerciais, tratarão você com uma deferência especial que simplesmente não existe para turistas mais jovens. Mas o segredo vai muito além da cortesia. Viajantes maduros têm acesso a interações e experiências que mochileiros de 20 anos jamais terão. Senhoras turcas conversarão com você em mercados, compartilharão receitas, convidarão para tomar chá. Senhores turcos terão longas conversas sobre história, política e vida. Para a cultura turca, idade significa sabedoria. E há um desejo genuíno de conectar-se com viajantes mais velhos de forma significativa. E aqui está uma vantagem prática enorme. Viajantes acima dos 50 geralmente têm mais flexibilidade para viajar fora da alta temporada. Visitar a Turquia em abril, maio, setembro ou outubro significa preços 40 a 50% mais baixos. Clima perfeito, nem o calor escaldante do verão, nem as multidões sufocantes, e experiências infinitamente mais agradáveis, os mesmos hotéis, as mesmas atrações, as mesmas vistas espetaculares, mas com conforto e economia multiplicados. Existe também o fator ritmo. Vocês não precisam correr de atração em atração como grupos de turistas jovens. Podem apreciar um pôr do sol por 1 hora inteira. Podem tomar um café da manhã de 3 horas conversando com outros viajantes. Podem passar uma tarde inteira perdidos em um bazar. Não por estarem confusos, mas porque estão genuinamente curtindo a experiência. E esse ritmo mais contemplativo não apenas é mais saudável e prazeroso, também permite descobertas que viajantes apressados jamais fazem. E tem um segredo final, talvez o mais valioso: vocês têm perspectiva. Já viajaram o suficiente para saber que o melhor de uma viagem não são as fotos para Instagram ou a quantidade de lugares visitados, é aquela conversa inesperada com um comerciante local. É aquele momento mágico observando o Bósforo ao entardecer. É provar um prato caseiro e reconhecer o amor com que foi preparado. É entender que viajar não é coletar destinos, é colecionar experiências, conexões e transformações. A Turquia não é apenas um país para visitar, é um destino para vivenciar, sentir, absorver. E quanto mais maturidade você traz para a experiência, mais profundamente o país se revela para você. Cada segredo que compartilhamos aqui não é apenas sobre economizar dinheiro, embora isso seja maravilhoso, mas sobre viajar com sabedoria, com consciência, com coração aberto. Então, quando você pisar em solo turco pela primeira vez, lembre-se, você não está apenas visitando um país, você está cruzando pontes entre continentes, entre culturas, entre épocas históricas. Você está participando de uma tradição milenar de hospitalidade. Você está descobrindo que o mundo ainda é vasto, surpreendente e acolhedor. E agora, com todos esses segredos em mãos, vocês estão prontos para viver uma experiência turca autêntica, econômica e absolutamente inesquecível. Uma viagem que não apenas ficará na memória, mas que transformará a forma como vocês veem o mundo e o ato de viajar. Gostaram dessas revelações? Então deixem aquele like poderoso, inscrevam-se no canal para mais segredos de viagem incríveis e compartilhem este conteúdo com amigos e familiares que também sonham em conhecer a Turquia. Nos comentários, contem qual desses segredos surpreendeu mais vocês. Já tiveram na Turquia? Que outras dicas vocês adicionariam? E se vocês querem descobrir mais destinos fascinantes com dicas práticas e segredos que realmente funcionam, não percam os próximos vídeos. Estamos preparando conteúdos incríveis sobre outros destinos surpreendentes que são perfeitos para viajantes experientes e curiosos como vocês. Até a próxima aventura! E lembrem-se, a melhor idade para viajar é agora. Boa viagem e que a Turquia revele todas as suas maravilhas para vocês.